6 minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está procurando saídas para a retomada após a fase de isolamento da pandemia. Informação da repórter Beatriz Manfredini. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu que o Brasil adote o passaporte da imunidade para que a economia volte a girar após a fase de isolamento imposta pela pandemia de coronavírus. A ideia consiste em testar pessoas que já pegaram o vírus para saber se elas possuem resistência à doença e podem voltar a trabalhar. Em videoconferência com empresários do setor varejista neste sábado, Guedes disse que negocia com um parceiro do Reino Unido a implementação da medida. Segundo ele, seria possível testar 40 milhões de pessoas por mês. Você pode circular. Você fez o teste, você está negativo, você tem que ir para casa. Veja bem, isso não é agora. Agora nós estamos em isolamento. Nós já estamos planejando uma saída. Segundo o ministro, a proposta já foi encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro e aos ministros Walter Souza Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Henrique Mandetta, da Saúde. Durante a conversa, Guedes disse também, em resposta a um dos empresários, que a antecipação dos feriados para o período de quarentena foi autorizada pelo governo federal. O titular da Economia defendeu ainda que os líderes varejistas façam renegociações durante o período de crise, mas pediu que não deixem de efetuar os pagamentos. Não podemos cair na atração fatal do calote, da falta de pagamentos, do de ninguém paga ninguém, do vale tudo, porque isso acaba descontinuando a rede de produção nacional. Podemos renegociar um aluguel, podemos renegociar um salário, podemos renegociar tudo, mas não podemos desorganizar a rede de pagamentos. Também no sábado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, demonstrou preocupação semelhante. Em transmissão ao vivo, ele pediu uma ação conjunta das companhias para evitar que pagamentos deixem de ser efetuados. Então a gente vê que algumas empresas estão dizendo, olha, nessa dificuldade eu não posso pagar o meu contrato, eu não posso pagar um aluguel, eu não posso pagar a energia, eu não posso pagar isso. E é importante entender que é muito saudável para a economia, e se a gente tiver que imaginar qual é o efeito colateral que nós queremos ter, nós preferimos ter até um fiscal um pouco pior, para colocar dinheiro na mão das pessoas para que elas possam honrar os contratos. Se nós entrarmos em um regime de quebra de contrato, eu acho que vai ser muito danoso para a economia brasileira no médio e no longo prazo. Campos Neto destacou que esse é um momento de união e rebateu críticas de que o Brasil estaria atrasado em relação aos demais países na condução econômica da crise. Ele afirmou que o país está aprendendo a viver em um estado de guerra e que é importante que o governo federal, estados e municípios estejam alinhados.